Um dos temas que mais cai nos concursos da advocacia pública no que diz respeito a processo civil, na parte recursal, é agravo de instrumento, especialmente por conta do rol do 2015, né? A gente sabe que o CPC de 2015 ele mudou completamente a sistemática do agravo de instrumento no Código de Processo Civil. Nós tínhamos ali um Código de Processo Civil de 73 em que o agravo de instrumento existia para atacar decisões interlocutórias e naquele momento eu tinha apenas que comprovar a urgência. Se eu comprovasse que urgentemente o tribunal tinha que rever aquela decisão interlocutória, o agravo de instrumento seria recebido, então isso seria analisado caso a caso, mas a princípio toda decisão interlocutória era recorrível inicialmente. Então nós tínhamos esse primeiro formato. O CPC 2015 veio e mudou completamente essa ideia. Ele estabeleceu quais eram as decisões que poderiam ser submetidas a agravo de forma imediata e para isso ele estipulou um rol, o que a gente chama de rol do artigo 1015. Naquele rol, todas as decisões que estão lá previstas podem ser agravadas de forma imediata. Aí o STJ, ao analisar essa nova sistemática do CPC 2015, ele chancelou a ideia do rol. O STJ disse que o rol é legal, ou seja, e nesse caso o rol é taxativo. Eu só posso agravar das decisões que estão lá no rol. O que eu não puder agravar das decisões do rol não significa dizer que essa decisão é irrecorrível, significa dizer que eu não posso agravar, mas eu posso devolver ao tribunal essa decisão em preliminar de apelação. Então, eu posso, inclusive, recorrer da decisão não agravável em preliminar de apelação, mas o STJ disse assim, o legislador estabeleceu um rol taxativo. Foi, beleza, até aí tudo bem. O problema é que existem situações que não estão no rol que merecem agravo. Aí o STJ criou a tese da taxatividade mitigada, e a taxatividade mitigada nada mais é do que uma abertura jurisprudencial para que o STJ diga o que é que pode ser passível de recurso que não está no rol. Então, para que você possa agravar, normalmente no processo civil, procedimento ordinário, você vai utilizar nesse caso ou do rol, artigo 1015, ou da tese da taxatividade mitigada do STJ. Se você não puder utilizar o rol, se você não puder utilizar a tese da taxatividade mitigada do STJ, você só vai poder recorrer dessa decisão em preliminar de apelação. Então, é o que eu explico aqui, ó. Nós temos que o agravo de instrumento no CPC 2015, ele tem por fundamento dois pilares. O pilar do rol do 1015 e o pilar da taxatividade mitigada. Esses são os tópicos principais. Ok? Beleza? Sem problema. Agora, uma coisa que cai em concurso público é justamente uma excepcionalidade a essa regra, que é a existência do agravo no processo coletivo. O agravo no processo coletivo, ele tem um tratamento diferenciado. Se eu tenho uma decisão interlocutória em ação de improbidade, como fundamentar o agravo de instrumento? Aplico o CPC 2015 ou não? Quando eu falo aqui ação de improbidade, eu estou falando em ação civil pública de improbidade. Se essa ação de improbidade for uma ação civil pública de improbidade, eu tenho uma ação coletiva. Se essa ação de improbidade for uma ação de improbidade pelo rito ordinário, eu tenho, nesse caso específico, uma ação com procedimento comum. Então eu vou diferenciar. Eu estou perguntando como é que se recorre de forma, como é que se agrava de uma decisão interlocutória em ação civil pública de improbidade. E como fundamentar o agravo? Aplica o CPC 2015? Bom, vamos lá. O agravo de instrumento nas ações de improbidade, nas ações civis públicas de improbidade, ele não é regulado pelo artigo 1015 do Código de Processo Civil. Todos os agravos nas ações coletivas, lato sensu, são regulados pelo artigo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular. O artigo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular diz assim, das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. Então, se eu tenho uma ação coletiva, uma ação civil pública, um mandato de segurança coletivo, se eu tenho qualquer ação coletiva, qualquer ela, uma ação popular, eu vou agravar das interlocutórias com base no artigo 19, parágrafo 1º, não com base no 1015. E o artigo 19, parágrafo 1º, diz que de todas as interlocutórias cabe agravo de instrumento. Então, o que é que você precisa saber? Para o microsistema do processo coletivo, que são as ações coletivas, todas as decisões interlocutórias eu agravo e eu não estou sujeito nem ao rol do 1015,
nem a teoria da taxatividade mitigada do STJ nas decisões interlocutórias dos processos coletivos. Então, se eu tenho uma decisão interlocutória numa ação civil pública de improbidade, é uma ação coletiva. Eu agravo pelo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular. Qualquer interlocutória, eu agravo. Se eu tenho uma ação de improbidade que não é ação civil pública, é ação ordinária, é difícil de ver, mas é possível, então eu vou agravar pelo rol do 1015 ou pela tese da taxatividade mitigada do STJ. Essa é a grande pegadinha que você pode estar na sua prova para poder enfrentar ou ter que apresentar um agravo de instrumento, conforme seja o caso. Então, olha o que diz o STJ. A ideia do microsistema de tutela coletiva foi concebida com o fim de assegurar a efetividade da jurisdição no trato dos direitos coletivos, razão pela qual a previsão do artigo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular, das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento, se sobrepõe, inclusive, nos processos de improbidade, ações civis públicas de improbidade, a previsão restritiva do artigo 1015 do CPC 2015. Então, o STJ está dizendo, se eu tenho uma ação coletiva, eu não vou pelo 1015, rol, nem pela taxatividade mitigada. Eu vou pelo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular. E o artigo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular, é inclusive permitida a sua utilização pelo próprio 1015. O fundamento ideal para defender a possibilidade do agravo em qualquer interlocutória na ação de improbidade é usar o artigo 1015, inciso 13. Lá no 1015, inciso 13, permite o agravo em outros casos previstos expressamente em lei. Outros casos previstos expressamente em lei é o caso do 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular. Então, o STJ ele nem foi completo na sua resposta. A resposta mais completa era o seguinte: eu vou pelo 1015, 13 e aplico o 19, parágrafo 1º. O STJ está dizendo que o 19, parágrafo 1º se sobrepõe à previsão do 1015. Nem é isso, na verdade, que acontece. O STJ meio que vacilou aqui, ó. O STJ meio que vacilou aqui, porque se você olhar direitinho, nem é isso que acontece. O que acontece de fato e de verdade aqui é basicamente o quê? O que acontece de fato e de verdade é eu uso o 1015, inciso 13, para aplicar o 19, parágrafo 1º. Mas eu aplico o 19, parágrafo 1º, tá? Então, uma previsão em lei é justamente o parágrafo 1º do artigo 19 da Lei da Ação Popular. Aí, importante ressaltar que para o STJ, só se aplica o CPC 2015 ao processo coletivo se a lacuna não for resolvida dentro do próprio microsistema de processo coletivo. Ou seja, no que diz respeito, por exemplo, à ação civil pública, tem lá dizendo como se agrava? Não. Então eu vou procurar suprir essa lacuna onde? Dentro do próprio microsistema de processo coletivo. Então onde é que eu pego o regramento? No 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular. Eu não vou para o Código Civil. Então dentro do microsistema de processo coletivo e para todas as ações que estejam nela, primeiro eu resolvo o que está no microsistema de processo coletivo, inclusive para fins de lacuna. Então, o Código de Processo Civil deve ser aplicado somente de forma subsidiária à Lei de Improbidade Administrativa, microsistema de tutela coletiva. Ou seja, apenas de forma subsidiária. Primeiro eu aplico o microsistema de processo coletivo. E sobre o microsistema de processo coletivo, olha o que diz o STJ. Os artigos 21 da Lei da Ação Civil Pública e 90 do CDC, como normas de envio, possibilitaram o surgimento do denominado microsistema ou mini-sistema de proteção dos interesses e direitos coletivos amplo senso, no qual se comunicam outras normas, como o Estatuto do Idoso, da Criança e do Adolescente, da Lei da Ação Popular, da Lei da Improbidade e outras que visam tutelar direitos dessa natureza, de forma que os instrumentos e institutos podem ser utilizados com o escopo de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Então você pode dizer, beleza, professor, eu entendi. Na Lei da Ação Popular, todas as interlocutórias são agraváveis. Mas na ACP, eu utilizo isso ou eu utilizo o CPC? Você utiliza isso, porque está dentro do microsistema. E eu resolvo a lacuna da ACP dentro do microsistema, ou seja, com a Lei da Ação Popular. Eu só uso o CPC se dentro do microsistema de processo coletivo eu não suprir a lacuna. Então, para todas as ações coletivas, eu posso agravar de todas as interlocutórias, sem me preocupar com o rol taxativo do 1015 e sem me preocupar com a tese da taxatividade mitigada. Por que isso é importante?
Por que isso é importante? Presta atenção. Porque se você fizer um agravo de instrumento numa ação ordinária, o seu fundamento, por exemplo, você tem uma tutela provisória numa ação ordinária. O fundamento do seu agravo de instrumento vai ser o quê? O 1015, inciso 1. Você tem uma tutela provisória no ACP para agravar. O seu fundamento é o artigo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular. Se você botar o 1015 e 1 aqui, você vai errar. Na verdade, o mais completo aqui seria o 1015, 13 e 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular. Seria a fundamentação completa. Se você utiliza na tutela de urgência em ação coletiva o 1015, inciso 1, você erra. E se eu fosse o examinador, eu ia tirar um bocado de ponto seu só por causa desse erro aí, porque a gente tem que prestigiar quem sabe e não quem acerta no susto, né? Em resumo, olha o que diz o STJ. A norma específica inserida no microsistema de tutela coletiva prevendo a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento não é afastada pelo rol taxativo do 1015. Então, o artigo 19 da Lei da Ação Popular, que diz que você agrava de qualquer interlocutória, não é afastado pelo CPC 2015. Notadamente porque o inciso 13 daquele preceito contempla o cabimento daquele recurso em outros casos expressamente previstos em lei. Então, o STJ aqui, em outro momento, meio que consertou o erro. Porque quando ele disse aqui que o 19 se sobrepõe ao 1015, não é isso. O 19 não se sobrepõe ao 1015. O 19 é aceito pelo 1015, pelo inciso 13 do 1015 e se aplica ao microsistema de tutela coletiva sem nenhum problema. Então tá aqui, nesse caso, a nossa tese.